Deixa eu lembrar como é que começa. Ah, é. E aí, firmeza? E aí, firmeza? Estamos aqui com mais um episódio do nosso Verbo Inspira. Estamos novamente aqui com o nosso pastor Antônio Lira. Ele veio de longe, muito longe, para dar aula no Centro de Treinamento Bíblico Verbo da... Oh, corta aí essa parte. Para dar aula no Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil, aqui em Macapá. E nós aproveitamos aqui que ele é um mestre na palavra para nos dar um ensino sobre escatologia. Ele está com uma série aqui na igreja sobre escatologia, sobre... Qual é a parte mesmo que você está falando de escatologia na igreja? Arrebatamento versus tribulação, né? Arrebatamento versus tribulação. Então, são 2 cultos. Aproveita, vai lá, assiste logo, porque já está disponível aí no nosso YouTube. Assiste, que vai ser bênção na sua vida. E nós estamos aqui em um bate-papo, né? Já temos alguns episódios aí de conversa. Então vamos lá. Pastor, tem muitas coisas que acontecem aí na era milenar, junto com o Senhor, na Nova Jerusalém. E uma delas é... Quem são os 24 anciãos que aparecem em Apocalipse? Quem são os 24 anciãos, né? Essa é uma pergunta bem interessante. Os apóstolos? Tem gente que diz que são 12 apóstolos e 12 crentes da Antiga Aliança. Tem gente que diz que são 24 crentes da Antiga Aliança. Tem gente que acredita que são 24 anjos. E não pode ser 24 crentes da Nova Aliança? Pode. Quem são? Quem são os 24 anciãos, né? É muito bom a gente entender que existe uma chave que o Apocalipse nos dá para que a gente possa interpretar o livro, né? Essa chave é bem interessante, ela está lá no capítulo 1, como se estivesse pendurada na porta. Muita gente passa por essa chave e não sabe que ela existe. Essa chave vai nos ajudar a identificar a identidade dos 24 anciãos. Então, bora pegar essa chave? Me mostra a chave. Bora. Então, Apocalipse 1,19. Escreve, pois, as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que depois dessas hão de acontecer. As coisas que viste, passado. As coisas que são, presente. As coisas que depois dessas hão de acontecer, futuro. Então, o livro do Apocalipse, ele trata de passado, presente e futuro. Sim. Então, a gente vai ver aqui agora e vai dividir as coisas que viste, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. As coisas que viste é a visão que João teve do Cristo glorificado, o capítulo 1. Então, o capítulo 1 do livro representa o passado. E o versículo-chave é o 18, que diz assim: aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, as coisas que viste, qual capítulo? Capítulo 1, o passado, a visão que João teve do Cristo glorificado que apareceu para ele. Ok? As coisas que são, representam o tempo presente. A igreja, na verdade, a igreja no presente século, são as cartas às 7 igrejas da Ásia. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Pérgamo e Laodiceia. A igreja no tempo presente. A igreja no presente século. As coisas que viste, passado, qual capítulo? Capítulo 1. As coisas que são, a igreja no tempo presente. A era da igreja, capítulos 2 e 3. Então, os capítulos 2 e 3 do Apocalipse representam a era da igreja. A igreja no presente século. Né? A era da igreja começa desde o Pentecostes. Sim. E vai até o arrebatamento. Então, estamos ainda no tempo presente, na era da igreja. Quais capítulos? 2 e 3. E as coisas que depois dessas hão de acontecer, o futuro, do capítulo 4 em diante. Então, a cronologia está posta. O livro do Apocalipse deve ser interpretado de forma cronológica. As coisas que viste, passado, capítulo 1. As coisas que são, presente, capítulos 2 e 3. E as coisas que depois dessas hão de acontecer, o futuro, do capítulo 4 em diante. Então, trocando em miúdos, o futuro ainda não começou. Sim. Do capítulo 4 em diante. Em qual tempo nós estamos, então? Capítulos 2 e 3. Qual capítulo você está no livro? Capítulos tá bem 2 no início 3. Ainda. Estamos no presente. Beleza?
Do 4 em diante é o futuro. Nada ainda aconteceu. Sim. O que João teve foi uma antecipação do futuro. O que ele começa a narrar do capítulo 4 é uma antecipação do futuro. E é interessante porque a chave que fala sobre o futuro, a parte futura, as coisas que depois dessas hão de acontecer. Olha só como começa o capítulo 4, que trata do futuro. Depois dessas coisas, começa assim. João está marcando o início do futuro no livro. Depois dessas coisas, o quê? A era da igreja ficou para trás. O arrebatamento que João vai ter agora de sentidos representa o arrebatamento da igreja, tipifica o arrebatamento da igreja. Ele vai colocar: depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Mais uma vez, ele repetindo a chave do futuro, mostrando que realmente o futuro começa aqui. João está marcando para nós, pastor, que está começando uma grande divisão no livro, que vai do capítulo 4 ao 22. Então o futuro começa no capítulo 4 e o arrebatamento de João tipifica o arrebatamento da igreja. Sim. Ok? Quando a gente vai aqui para a continuação, João começa a ver as coisas de cima e ele tem a visão do trono de Deus. João vai começar a narrar o que ele está vendo. E ele começa a narrar e ele identifica 24 anciãos. Ele fala assim: há também 24 tronos e há sentado neles 24 anciãos, vestidos de branco e em cujas cabeças estão coroas de ouro. Interessante, né? Então ele vai narrar aqui esses 24 anciãos. Na minha visão, esses 24 anciãos aqui, eles são representantes da igreja. E eu vou te dar aqui 8 razões para isso. Eu acredito que vai ser uma goleada. Ok? São só representantes da igreja. Apenas igreja. Não tem 12 do antigo, nem 12 do novo. Eles são representantes da igreja após o arrebatamento no céu livre da tribulação. Já que a tribulação começa, vai do 6 ao 18, eles estão aparecendo no céu a salvo da tribulação. Os capítulos 4 e 5. Então a igreja é vista na atividade dos 24 anciãos. Vamos para a goleada? Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Eles estão vestidos de branco. E existe um povo que tem promessa de andar junto com Jesus. Vestido de branco. Junto com Jesus. Diz assim: ao redor do trono há também 24 tronos. E há sentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroa de ouro. Aí só tem um povo que tem promessa de andar junto com Jesus vestido de branco, que é a igreja. Vamos ver? Apocalipse 3,4 diz assim: mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Então você consegue observar 1-0 para mim, mostrando que esses 24 anciãos aqui, eles são representantes da igreja. A segunda prova de que eles são representantes da igreja é que eles têm coroas em suas cabeças. E existem 2 expressões para coroas na Bíblia: diadema, que é a coroa de monarca, aquela que é herdada, e existe estéfanos, que é a coroa de vencedor, aquela que é conquistada por esforço, por merecimento. Só tem um povo que tem promessa de coroa: a igreja. Mas a questão da vestimenta branca, eu assisti o episódio com o pastor Gilmar. E aí tem um outro povo também que tem a vestimenta branca. Mas não estão andando com Jesus, que tem promessa de andar junto com Jesus. Tá. Eu expliquei até para ele isso. Aqui estão andando junto com Jesus. 24 anciãos estão junto com Jesus, que é o sumo sacerdote da cena profética que João está vendo. Entendeu? Então é diferente. Aí não é o mesmo povo, né? Aí o povo que tem promessa de coroa, de estéfanos, coroa de vencedor, é a igreja, né? Aí diz assim, 1 de Pedro 5,4: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. 1 de Pedro 5,4, mostrando estéfanos, coroa de vencedor. Só há um povo que tem promessa de coroa, que é a igreja. Aí quando a gente vai olhar aqui, ó, Tiago 1,12 vai dizer: bem-aventurado o homem que sofre a tentação,
porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, observamos aqui que quem tem promessa de coroa é a igreja. Tiago 1,12 nos mostra isso. Então, 2-0, mostrando que esses 24 anciãos, eles são representantes da igreja. Interessante isso aqui, né? Eu mostrar. E outro ponto importante, os 24 anciãos prostrados jogam as suas coroas em reconhecimento àquele que está assentado no trono. Parece que houve um julgamento recente. No podcast anterior, nós falamos sobre o tribunal de Cristo, né? Que vai acontecer no céu após o arrebatamento, não é isso? Sim. Esses 24 anciãos acabaram de receber as suas coroas, mostrando que eles acabaram de ser galardoados e estão então agora. Essa coroa também simboliza a autoridade. Simboliza a autoridade, os galardões que eles receberam, né? O reconhecimento. E eles estão pegando as suas coroas e lançando aos pés daquele que está sentado no trono. Temos então a ideia de que o arrebatamento da igreja acontece o tribunal de Cristo no céu, e os 24 anciãos acabaram de receber seu galardão, mostrando que eles são representantes da igreja. É o terceiro gol, né? Terceiro gol. O quarto gol é a expressão anciãos. Por que anciãos? Porque anciãos representa a sabedoria, maturidade. E nós seremos plenos quando a gente receber o corpo de glória. Andaremos em plenitude. Hoje, nós quando somos usados na igreja através de um dom de revelação, a gente chama dons revelacionais, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, revelando passado, presente e futuro, é uma centelha da onisciência divina que é emprestada para nós. Então nós recebemos em parte isso. Agora, quando a gente entrar em plenitude, não seremos mais usados assim, sim em sua totalidade, porque seremos uma antena só com Deus. O que nos atrapalha é a carne ainda. Mas uma vez que entramos em corruptibilidade, em um corpo incorruptível, agora entraremos em plenitude também, de conhecimento e de sabedoria. Eu sei disso, que eles estão em plenitude, os 24 anciãos, porque eles fazem pergunta para João, que João não sabe a resposta. Qual? A pergunta que é feita sobre quem são esses que estão com vestes salpicadas de sangue e vieram da grande tribulação. Né? João, ele faz a pergunta e João não sabe a resposta. Sabe de onde vieram? Ele falou, não. Aí os 24 anciãos respondem. Esses são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então mostra que eles têm conhecimento que João não tem, porque estão em plenitude. Isso é interessante. Alguém pode perguntar assim, pastor, quando eu estiver no céu, eu vou me lembrar dos meus familiares que não se salvaram. Eu vou me entristecer. Eles não vão estar com a gente lá. Será que eu não vou ficar triste? Muita gente pode perguntar. Mas eu vou dizer que não, porque você vai estar em plenitude. E você vai ver as coisas da perspectiva de Deus. Sim. É bem diferente. É você pleno em maturidade, em conhecimento. É algo poderoso. Mostrando aqui que é a igreja glorificada, né? Em plenitude de tudo. Mas aí dessa forma, se os 12 apóstolos, eles eram a igreja. Sim. No início da igreja. Então, dos 24, 12 não pode ser os 12 apóstolos? Pode até ser, mas eu estou te falando que é um símbolo. Os símbolos do Apocalipse, eles comunicam verdades, entende? Eles são representantes da igreja. Eu não posso dizer, aí são os 12 apóstolos. Ah, não tem então como você afirmar quem são os 12. Quem são os 24. Quem são? Os 24. Eles são só símbolos. Sim. Eles só simbolizam. É igual a mulher de Apocalipse 12, que eu espero que a gente chegue lá daqui a pouco, né? Pronto, é um símbolo. Simboliza Israel. Eu vou te mostrar isso. Simboliza, são símbolos, né? Mas não posso dizer, são 12. São os 24 primeiros discípulos. Eu não posso. Porque eu não tenho base bíblica para isso. Eu posso identificar que eles são igreja conforme eu estou fazendo aqui, né? Sim. Então essa é a quarta prova, né? Vamos para a quinta. Por que 24? É um número, né? Por que 24? Por causa dos turnos sacerdotais estabelecidos por Davi em 1 Crônicas, capítulo 24. Em 1 Crônicas 24, ali é apresentado 24 sacerdotes que serviam no tabernáculo terreno. Esse tabernáculo
Terreno foi um modelo que Moisés recebeu no monte. Modelo do verdadeiro tabernáculo que tem no céu. Então havia 24 sacerdotes que serviam ali e mais um superintendente, que era o sumo sacerdote, que comandava os trabalhos. Ok? Então o que acontece? No céu tem um tabernáculo parecido. A verdade, o verdadeiro, está lá. Sim. O da terra é só uma réplica. Hebreus 8,5 vai mostrar isso, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então Moisés fez um modelo do tabernáculo na terra, segundo o exemplo que foi mostrado para ele no céu, do verdadeiro tabernáculo. E é importante que se entenda que Cristo é sumo sacerdote no tabernáculo verdadeiro. E Hebreus 8,1 vai mostrar isso. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade e ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então Cristo já está lá como sumo sacerdote. Essa cena não está completa. Por que não está completa agora? Porque João viu o futuro. João viu os sacerdotes lá. Os 24 anciãos, eles são sacerdotes. Sim. Eles são a igreja. Ele viu isso lá. Agora, como do 4 em diante é o futuro, por isso a gente pegou a chave cronológica, aquilo ainda não aconteceu na cronologia do nosso tempo aqui. João teve uma antecipação. Então, quando a igreja chegar lá para adorar, ela vai estar completando a cena que Então, João na verdade, viu. os 24 anciãos não é um número exato, é uma demonstração do que a igreja na sua plenitude. Na sua né? plenitude. Entendi. Tanto é que João vê... Agora está abrindo, a mente Agora está abrindo, né? Tanto é que João vê primeiro 24 tronos e há assentado 24 anciãos. Por quê? É colocado nessa ordem. Porque os tronos são fixos e os anciãos se revezam. Não são apenas 24, a gente sabe disso. 24 que está de serviço, como acontecia no tabernáculo terreno. Sim. Não era só Jesus 24 como sumo sacerdote. Pronto. E a igreja como seus anciãos. Como seus anciãos. Então a gente está vendo e vai completar a cena. Agora, uma coisa interessante a se falar, que quando a mulher samaritana ela conversa com Jesus, ela quer saber qual lugar adorar. E ela faz a pergunta: Senhor, nossos pais disseram que é no Monte Gerizim, em Samaria, que se deve adorar. Agora, os judeus adoram em Jerusalém. Aonde a gente deve adorar? Lá ou cá? Jesus falou, nem lá e nem cá. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais adoradores. Então, eles adoraram o que eles puderam com o que eles tinham na antiga aliança, mas os verdadeiros adoradores somos nós hoje na nova aliança, que adoramos ao Pai em espírito e em verdade. A palavra do Senhor fala em 1 de Pedro 2,9, que nós somos o sacerdócio real, a nação santa e o povo. Querido. Veja que nós somos o sacerdócio real e a nação santa e o povo adquirido, os verdadeiros sacerdotes. Então somos nós. Observe que nós estamos chegando no céu após o arrebatamento para compor a cena que João viu. Amém. Amém? Então é 5-0, né? Ou 6-0, eu já perdi as contas. Viu? Eu também já. Agora eu vou marcar um gol de bicicleta aqui. Vai lá. Dá esse chute. Comecei a ficar mais interessado por escatologia, professor. Graças a Deus, né? Se é Deus fazendo a obra, né? Amém. Então, quando a gente lê o livro de Ezequiel, do capítulo 1 ao capítulo 10, Ezequiel teve a mesma visão do trono. Ele vê os 4 seres viventes. E João também vê os 4 seres viventes. Sendo que Ezequiel vê mais coisas. Ele narra como quem vê em 3D. João, ele já vê uma perspectiva de frente. João vê que os 4 seres viventes, na sua narrativa, tem rosto de leão, rosto de homem, rosto de águia e rosto de boi. Só vê de frente. Ezequiel já vê assim: aqui é homem, aqui é águia, aqui é boi e aqui é leão. Ele vê que cada face é uma de cada um. Bem interessante, né? Então Ezequiel tem a visão melhor. Concorda comigo? Ele narra mais coisas, do 1 ao 10.
João, na narrativa dos seres viventes, ele narra da perspectiva de frente, Ezequiel narra em 3D. Agora, apesar de Ezequiel narrar em 3D, Ezequiel não vê os 24 anciãos. Uhum. Por que ele não vê os 24 anciãos? Não sei. Porque os 24 anciãos são representantes da igreja mesmo. Porque a igreja não foi vista pelos profetas do Antigo Testamento. Eles não entendiam que eles era não a igreja. falam, era mistério. Eles Era não mistério. falam sobre ela. Se fosse representante do Antigo Testamento, Ezequiel tinha visto. Se fosse 24 anjos, Ezequiel também tinha visto, né? Mas como a igreja é mistério, Que estava oculto, então eles não viram. Paulo vai falar o seguinte: o mistério que estiver oculto nos séculos, das gerações, agora todavia se manifestou. Que é a igreja, né? O grande mistério. Colossenses 1:26. Efésios 3:9 vai dizer: e manifestar qual seja a dispensação do mistério. Desde os séculos oculta em Deus, que criou todas as coisas. Então os profetas não falaram sobre a igreja no Antigo Testamento porque era um mistério. Todas as vezes que Paulo vai usar a palavra mistério, está se referindo a algo oculto no Antigo e que só foi revelado no Novo. Então Ezequiel não viu os 24 anciãos porque ainda não existia a igreja naquela época. A igreja só passou a existir porque os judeus rejeitaram Jesus. Então automaticamente é o que sela a nossa interpretação, mostrando que eles são representantes da igreja. Para onde você for, aqui, você não tem saída. Sim. Os 24 anciãos, eles são realmente representantes da igreja. Eu vou te mostrar aqui agora que eles falam que são sacerdotes, o que elimina a possibilidade de serem anjos. Eu nunca vi anjo sacerdote. Eles exercem funções sacerdotais, adoram e louvam continuamente. Em Apocalipse 5, versículos 11 e 14, Apocalipse 7, versículo 11, Apocalipse 11, versículo 16, Apocalipse 14, versículo 3, Apocalipse 19, versículo 4. Eles trazem a Deus as orações dos santos. Apocalipse 5, versículo 6, uma função sacerdotal, né? Um deles consola o profeta quando ele se sente triste, função sacerdotal. Apocalipse 5, versículo 5. Um deles age como intérprete de uma das visões. Apocalipse 7, versículo 13. Então observe que eles são representantes da igreja, eles são sacerdotes, porque nós somos sacerdócio real. Agora eles dizem que são sacerdotes e eles agora vão dizer que foram comprados da terra. Vamos ver. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste. Então não pode ser anjo. Anjo não foi comprado pelo sangue. Já quebrou na espinha, né? Essa interpretação, não sei nem de onde tiraram, mas tem gente que interpreta assim, não sei porquê. Ele fala: com teu sangue nos compraste, para Deus, de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes. E reinaremos. Quem foi feito rei e sacerdote é a igreja. Então eles mesmos dizendo, com a própria boca. Agora, o gol de placa é agora, viu, varão? Isso aqui eu acho que é olímpico. João sabia que fazia parte do grupo dos anciãos, porque fala como eles. Olha só, eu vou comparar o que os sacerdotes disseram com o que João disse. Diz o seguinte: e nos fez reis e sacerdotes. João falando em Apocalipse 1:5. E nos fez reis e sacerdotes. Isso é a voz de João. Ele falando em Apocalipse 1:5. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória e o poder para todo sempre. Amém. Os 24 anciãos disseram: nos fizeste reis e sacerdotes. João sabia que pertencia àquele grupo, porque fala como se fossem eles. Então, os 24 anciãos que aparecem no Apocalipse, eles são representantes da igreja. Amém. Amém? E quem é a mulher de Apocalipse 12? A mulher de Apocalipse 12. A gente agora vai interpretar quem é essa mulher, né? Tem muita gente que diz que a mulher é a igreja, né? Algumas pessoas dizem que a mulher é a igreja. Porque fala que a igreja é a noiva e a mulher é a igreja. Acho que é isso que associa. A mulher é a igreja. Agora é importante entender que a mulher está grávida, né?
Jesus não vem buscar uma mulher grávida, ele vem buscar uma virgem. Uhum. Faz toda a diferença, viu, varão? Ele não vem buscar uma mulher grávida. Vem Mas buscar... aí alguns associam com Maria. Maria não pode ser porque ela não está atravessando a tribulação, né, varão? É preciso entender o que está acontecendo no livro. Do 6 ao 18 é a tribulação. Uhum. A mulher está grávida, sentindo dores de parto, e não foi a igreja que deu à luz a Cristo. Não, Cristo deu à luz à Deus igreja. deu à luz à igreja. Veja que não encaixa, nem se a pessoa quiser forçar uma barra. Agora, essa mulher aqui, quem é ela? E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida, com dores de parto, e estava com ânsias de dar à luz. Se você pegar essas expressões, a mulher está vestida do sol, tem a lua debaixo dos pés, e um diadema de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Se você pegar uma Bíblia com concordância, botar sol, lua e estrela, você vai direto para Gênesis 37, 9. Tem o texto que fala da formação da nação de Israel. Uhum. Cara, isso aqui é demais, né? Gênesis 37, 9 diz assim: teve José outro sonho e o contou a seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Uhum. O sol aqui é Jacó, a lua é Raquel e as 11 estrelas são os 11 irmãos de José. Alguém que pode forma Israel. Alguém pode dizer assim, mas o diadema tem 12 estrelas. Aí falou, claro que José é a 12ª estrela, né? Alguém tinha que sonhar, né, varão? Alguém tinha que ter tido o sonho, né? Então veja aqui que logo de cara a gente percebe a formação da nação de Israel. É cedo para falar? Mas já é um bom indício, né? De que é Israel, a mulher de Apocalipse 12. A gente vai rastrear aqui algumas expressões. Vamos ver aqui o termo mulher. Essa expressão mulher. Deus nunca tratou a igreja como mulher, no sentido de relacionamento entre mulher e marido. A igreja é a noiva, aguardando o seu noivo. Sim. Não tem esse relacionamento entre marido e mulher. Sim. Agora, Deus sempre tratou Israel como mulher e ele sendo marido. Esse termo é usado 8 vezes nesse capítulo, o termo mulher. E em todas essas passagens aqui que eu vou falar, Deus trata Israel como mulher e ele sendo marido. Isaías 47, do 7 ao 9. Isaías 54, do 5 ao 6. Isaías 66, do 7 ao 8. Jeremias 4, 31. Miqueias 4, do 9 ao 10. E Miqueias 5, versículo 3. Eu vou ler aqui só Isaías 54. Depois eu vou assistir dando pause e lendo na minha Bíblia. Conferindo, né? Vamos ver Deus tratando Israel como mulher, ó. Porque o teu Criador é o teu marido. É forte, né? Sim. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor, que é o chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como uma mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus. Então, observe que ele trata Israel como mulher e ele sendo marido. Uhum. E do relacionamento de Deus com Israel nasceu o Messias. Sim. Por isso que a mulher está grávida, porque é o reino que está sendo dado à luz. Uhum. E já vou já explicar essa questão do reino e a expressão dores de parto, né? Então, essa expressão dores de parto não foi tirada do nada da cabeça de João, não. Porque o Apocalipse, pastor, ele é uma versão expandida de várias profecias que foram dadas antes. Sim. Na verdade, o Apocalipse ele mostra o cumprimento dessas profecias. E quando a gente vai olhar as profecias, a gente vai ver que Isaías falou desse momento, Israel sofrendo dores de parto. A mulher sentindo dores de parto é a nação de Israel sofrendo para dar à luz ao reino prometido. Entende? Uhum. Dar à luz ao reino, é o reino que está sendo dado à luz. E o texto diz assim, como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, Isaías 26, 17, uma mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, é a expressão que ele usa lá, inclusive. Assim fomos nós diante de ti, ó Senhor. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto,
Porém, demos à luz a vento, porque não são filhos que eles estão dando, é o reino. Livramento não trouxemos à terra, nem caíram moradores do mundo. O profeta Isaías viu a nação sentindo dores de parto durante o período da tribulação. Isso aqui, o contexto é a tribulação. Porque o reino vai ser dado à luz, dessa vez, com dores. Na primeira vinda, o reino foi oferecido, eles não quiseram. Os judeus não quiseram. Então a mulher está falando diretamente, nesse período agora, está se falando diretamente com Israel. Com Israel, que rejeitou o Messias. Não quiseram que Jesus reinasse sobre eles. Então, eles vão reconhecer Jesus, mas agora com sofrimento. Então a igreja não tem nada a ver com essa mulher. Não tem, porque é a história de Deus com Israel. Na glória, já vai ter recebido seu galardão e vai estar com o Senhor nos ares. É isso aqui que as pessoas muitas vezes não entendem. O Apocalipse, ele tira a ideia de que a igreja passa pela tribulação. Seus símbolos comunicam isso. Gritam. Colocam. Quem vai atravessar a tribulação é Israel. Jeremias 30 também vai dizer, versículo 6. Perguntai, pois, e vede se um homem pode dar à luz. Porque, pois, vejo cada homem com as mãos sobre os lombos, como que estivesse dando à luz. Porque se tornam pálidos todos os rostos. Porque aquele dia é tão grande. Aquele dia é um nome técnico para a tribulação, viu? É tão grande que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Observe que é tempo de angústia para quem? Para Jacó. Jacó aqui é Israel. Sim. Então, a mulher de João tirou a ideia equivalente da mulher lá daqui. Está entendendo? Dos profetas do Antigo Testamento. Para interpretar o Apocalipse é preciso conversar com os profetas do Antigo Testamento, para você poder acertar na sua interpretação. Então a mulher aqui, a gente começa a perceber que é realmente Israel. E a expressão princípio das dores, que foi usado, né, por Jesus, significa o início da tribulação. E a grande tribulação é quando Israel será cercado pelo anticristo. E é onde que eles vão sentir as dores mais agonizantes. Porque a mulher, quando está grávida, ela não tem poder sobre o seu corpo. Quem manda é a criança. Você teve filho agora aí, você sabe disso. E fazendo um paralelo a isso, né, o meu primeiro filho, foram 3 dias que a minha esposa teve para conseguir parir. Foi 3 natural, dias. 3 dias. E a Bíblia fala sobre 3 anos e meio, né? Sim, imagina aí a quantidade de sofrimento que não vai ser. Então, assim, meio que faz um paralelo realmente da mulher parindo ali, porque às vezes a pessoa pensa, pariu, estourou a bolsa, é rápido ali que nasce, não é rápido. Não. Você lembra do inchaço da sua esposa? Sim. Quando ela começou a descobrir que estava grávida e começa a inchar, Sim. A mulher não tem poder sobre o seu corpo, ele começa a inchar. Não adianta dizer, eu não quero inchar, vai inchar, porque quem manda é a criança. Que retém, né? Porque nesse caso, quem está mandando é a criança, mostrando que realmente Israel não tem escolha. Ela tem que parar para ter o menino, senão morre os dois. A mulher, quando está grávida, é assim. Então, nos últimos momentos, onde Israel vai sentir as maiores dores, que é o cerco a Jerusalém, onde o anticristo virá para destruir os judeus. Então é nesse momento que a expressão dores de parto faz sentido. Porque na primeira vinda de Cristo, eles disseram não ao reino. E agora não tem escapatória, o reino precisa nascer. É por isso que a figura da mulher sentindo dores de parto é muito autêntica. Porque mostra, quer queira, quer não, Jesus vai voltar para estabelecer o seu reino. E eles, né, os judeus se convertem no final da tribulação. Quando você lê Zacarias 14, diz que a nação como um todo se converte. O texto lá diz assim, e olharão para aquele a quem transpassaram, e vão se arrepender do menor ao maior. Então, a mulher de Apocalipse 12 é Israel sofrendo os horrores da tribulação. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado pela sua audiência, mais nesse podcast, né? Agradeço aqui ao nosso amigo e pastor Amém. Antônio Lira, professor, mestre da palavra. Nós fomos extremamente abençoados, irmãos. Então, assiste, eu acho que você vai ter que assistir várias vezes esse podcast. Essa série aí vai ter que ser assistida várias vezes, porque tem muito conteúdo. E
ainda não é o suficiente esses conteúdos. Você vai ter que procurar o pastor Antônio Lira nas suas redes sociais. Lembrando que ele tem o site, né, pastor? Tem o curso. pastorantoniolira.com.br. Tem um canal no YouTube, PR Antônio Lira. Meu Instagram é @pastorantoniolira. Isso. Tem o curso também. Curso avançado de escatologia 2.0 e o curso Apocalipse em poucas horas. 23 horas, ó. Menos de um dia você consegue concluir. Se for diretão. Se for diretão, né? 23 horas de Apocalipse. Isso é muita coisa, irmãos. Mais de 10 anos estudando, né, pastor? Sobre o assunto. Então, 10 anos direto só sobre Apocalipse. Então, é muito conteúdo que tem dentro dessa cabeça, né, não, pastor? Glória a Deus. Estamos aqui para dividir, coração. Para compartilhar, que você tenha paciência aí conosco, né? Amém. Para nos ouvir. Mas eu creio que você foi abençoado, assim como eu fui abençoado. Muito conteúdo. E comenta, curte, compartilha. Faz isso. Busca mais instrução da palavra. Se inscreve no Centro de Treinamento Bíblico Rema. Em breve nós teremos inscrições aqui em Macapá. Mas eu sei que talvez você pode estar assistindo e não mora em Macapá. Mas com certeza tem um Centro de Treinamento Bíblico próximo de você. Então entra lá no site do Verbo da Vida e procure a instituição mais próxima de você. Se você faz parte de uma igreja Verbo da Vida e você ainda não faz o Rema, procure seu pastor, procure seu líder, procure uma pessoa que está mais próximo de você ali e entenda mais sobre essa escola. O Centro de Treinamento Bíblico Rema foi uma bênção na minha vida, tenho certeza que foi uma bênção na vida do pastor. O pastor tem sido uma bênção na vida de vários alunos. Então procura, se inscreve e aguardo você no próximo episódio. Amém. Um abraço, pessoal.